dúvida sobre anamnese já foi abordada em outro corte, mas ainda tem algumas dúvidas. Em situações em que o paciente chega todo mexido, já passou na UPA, UTI, depois chegou a mim, como eu monto essa HMA, considerando que alguns sintomas podem ter surgido por reação medicamentosa, outros desapareceram devido à terapia instituída e novos sinais surgiram por conta da evolução natural da doença, mesmo sem saber dos nexos causais. Se você conseguir exemplificar, agradeço. Em situações em que o paciente chega todo mexido e depois chegou a mim, como eu monto a HMA? A HMA é a história da moléstia. Não é a história dele no sistema. Não me interessa se ele foi para a UPA, se ele foi para a UTI. Abstrai isso. Depois você coloca. Mas é um exercício. Abstrai. Tá? É a mesma coisa da primeira pergunta. Por que não misturar os exames e passagens e outros serviços? Dá no mesmo. Você vê direto isso. Você vê direto lá. Você coleta de novo. Velho. Eu brinco o seguinte, admissão na enfermaria é uma história nova. É pegar a cadeira, sentar do lado do cara e coletar uma história. Anamnese. Vem cá, meu, por que você veio para o hospital? E conversa com o doente, por que você veio para o hospital? Eu vim para o hospital porque eu estava com um líquido no pulmão, vieram para cá para fazer uma agulha. Essa não, esse está contando essa história, mas não é a história da doença essa. O próprio doente está confundindo. Aí o que é que você faz? Não, meu amigo, mas como é que você descobriu que você tinha isso aí no pulmão? Que você tinha esse líquido? Ah, não, eu tive uma falta de ar da porra, fui no hospital, fez uma radiografia. Você foge de novo. Aí você vai. E quando foi que começou essa sua falta de ar? Ah, não, tem um mês mais ou menos que começou. E você só foi para a UPA depois de um mês? Por quê? E você vai batendo papo. Ah, não. E não teve mais nada não? Não tinha febre? Não, eu tive febre ontem. Eu falei, sim, mas e no início do caso você não teve hora nenhuma? Você vai construindo a anamnese em busca da moléstia. Por mais que o paciente dissuada disso, ele vai fugir, ele foge disso. É comum fugir disso. Mas você não pode deixar. Você rebobina ele. Agora o doente quer fugir, o colega quer fugir, o intensivista foge, o cara da UPA foge, porque todo mundo está interessado em quê? Em nada. Todo mundo está interessado em adiantar a sua vida. Todo mundo está interessado em adiantar o baba. Qual a consequência disso? Exame complementar a culhão. Porque a anamnese fica capenga, não construída, sem cronologia, sem link dos fatos. Aí você vai ficar refém de exame, você vai se estrepar. É isso que a gente está fazendo aqui no corte. A gente está pegando a história e está tentando trabalhar o máximo a história possível. Como eu disse, essa paciente aqui, bicho, eu passava voando aqui nessa paciente. Eu posso passar voando aqui. Falei, essa barriga grande, canela seca, com a massa na barriga, carcinomatosa peritoneal. Cadê o líquido acítico? Cadê a tomografia de abdômen? Cadê a ressonância de pelve e a biópsia? Acabou. Mas eu estou aqui fazendo um papel de quê? Burocrata do Ministério da Saúde? Não. Eu estou fazendo aqui um papel o quê? Acadêmico. Então eu tenho que usar da imaginação de vocês para que quando essa paciente aparecer na frente de vocês, vocês entendam os contraditórios dela, o que é que não é, o que é que não parece, quando é que eu vou pensar em BK, quando é que eu vou pensar em outra coisa, quando é que eu vou pensar isso. E apareceu uma paciente, mas ela tem ascite e tem edema de membro inferior e está com um quadro parecido, como é que eu penso? Então eu forço vocês a ampliarem o leque imaginativo de vocês, para que vocês não vão ver 50 pacientes assim, mas basta você ver um e começar a ampliar o leque imaginativo que você começa a ficar mais flertando. E quando chega uma outra paciente com barriga grande e canela seca, seu cérebro já está aberto para budiquiária, para pancreatite, para outras coisas. E aí quando for uma budiquiária, você parece até que você já viu. É o paciente protótipo. Um paciente protótipo. Você vai pensar que você já viu. Você vai dizer o seguinte, eu já vi um budiquiário. Mentira, você nunca viu. Mas você jura que viu porque você discutiu tanto aquilo, discutiu tanto que no seu cérebro você já está assim, ó. Caralho, eu já entendo o budiquiário mesmo sem ter visto ainda. Aí quando você vê um de fato, você, caralho, aqui, pô, eu vi os dois. Não, você não viu os dois. Você discutiu os dois. E outra coisa que é erro comum no papel, como escrever na anamnese. Às vezes o cara coloca o seguinte, ele coloca no papel tudo que foi discutido. Porra, não precisa. A discussão é um objetivo. O papel já entra a parte burocrática. Estar no papel as suas hipóteses centrais, principais. Mas sai botando tudo. P1 dessa paciente. Exatamente. Barriga grande, canela seca, budiquiária, pancreatite, uso de diurético. Não, pô, ela negou o uso de diurético. Por que você vai colocar isso aqui? Isso aqui é carcinomatosa peritoneal versus budiquiária, e nem é versus e ou. Acabou, esse é meu P1 dessa paciente. Sem muita fosforilagem, né? Sem muita coisa. Tem uma coisa aqui, eu trouxe o livro de propósito, para eu ler um trecho aqui só e liberar vocês, porque está vinculado com essas perguntas. Quando eu li essas perguntas que me mandaram, eu falei, porra, talvez esse trecho aqui ajude desse livro. Esse aqui é o livro Os Escritos Hipocráticos,
Você pode comprar na Amazon, aqui é em inglês. Aqui você tem quase todos os escritos. É bem legal, está traduzido do grego para o inglês, né? E aí ele tem aqui no prefácio, na introdução, o cara faz um apanhado geral e aí ele coloca assim, no livro do Regime 3, capítulo 70, ele chama a atenção para uma coisa, abre aspas, aí é Hipócrates ou o escrito hipocrático. Lembre que esses escritos hipocráticos não foi Hipócrates que escreveu tudo necessariamente, mas é, digamos, a escola hipocrática, tá? Aí ele coloca, o sofredor, que é o paciente, sempre tende a culpar a coisa que culpar a coisa que ele poderia estar fazendo naquele momento da doença, mesmo que isso não seja responsável. Ele tende a culpabilizar a coisa que ele estava fazendo ali local. Por exemplo, eu estou com dor, estou tossindo, estou com dor no abdômen, estou vomitando. Ah não, mas isso aí foi um coxinha que eu comi ontem. Ele tende a encontrar um nexo causal em algo que não necessariamente é causal. Você médico não tem que cair nessa. Não é a sua função. Ah, mas ele pode estar certo. Eu não estou dizendo que ele não pode estar certo. Eu só estou dizendo que você tem que ouvir os sinais e sintomas sem querer que esse nexo apareça, brote assim. Não, mas foi isso aqui que aconteceu. Quantas vezes eu escuto isso? Quantas vezes o paciente já conta a história, ele já diz o nexo causal do que foi e você às vezes acredita. Não, quantas vezes você pergunta de um dedão do pé, o cara tem gota. Aí você diz assim, tô suspeitando de gota. E seu dedão, velho, quantas vezes já ficou inchado? Pô, ficou esses dias aí, mas foi uma topada no baba. Jogando bola. Eu chutei a trave. Eu falei, porra, que merda, hein? Confundi meu raciocínio. E na verdade não foi. É um pau d'água mesmo. E ele que está dizendo que foi aquilo. Então não vá nessa. E aí ele coloca, a maioria dos médicos, como os ignorantes, tendem a culpabilizar algum evento, né, ou complicação de uma doença, alguma atividade particular que ele vinha fazendo. Da mesma forma, ele pode colocar, né, culpabilizar alguma alteração nos seus hábitos, como banho, ou caminhar, ou mudança da dieta, qualquer coisa que tenha ou não nexo causal, mas ele tem uma tendência a tentar culpabilizar e usar esses dados ambientais como nexo causal. Como resultado de um salto para as conclusões, a verdade se lhe escapa. Ou seja, ele está dizendo que você dá um salto para a conclusão desde o início, você pode escapar. Então foca na história da moléstia. O nexo você faz depois. Foca na história da moléstia.